ainda mais, qualificar ainda mais os profissionais de qualquer área que esteja conosco, nessa parceria, buscando crescimento e conhecimento. A E-Sistemas Inteligentes é uma empresa de software no segmento de cartórios e imobiliárias. Nosso software faz a gestão com um grande conhecimento das regras de negócio. Além do mais, nós temos uma universidade corporativa que prepara para vocês treinamentos customizados para que vocês possam atender às necessidades individuais de cada negócio. Temos uma agência de marketing, fazendo parte também do grupo E-Sistemas Inteligentes, que qualifica e traz destaque para o seu segmento. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ter essa oportunidade de apresentar o nosso negócio e de agregar mais conhecimento. O professor Cárvio é nosso parceiro aí há um bom tempo, ele é mestre e doutor em marketing, em atendimento, é uma pessoa de grande conhecimento que eu tenho certeza que estará agregando muito nesta noite conosco. Professor, Agradeço passo a bastante. palavra a você. E é com muito prazer que nós, da E-Sistemas Inteligentes, vamos sempre que possível fazer esse acompanhamento do mercado, o que a gente pode fazer de sugestões para o seu negócio, para o seu dia a dia e para o seu crescimento. Aqui nós temos os nossos diretores juntos. A Letícia falando que o áudio não está saindo. Vocês me escutam? Conseguem me escutar? Eu escuto perfeitamente, professor. Tô ouvindo também, normal. É? Vamos. Então, talvez seja aí um ajustezinho, tá? Ana Lúcia, o Matheus falou que sim. Agradeço aí. Ana Lu falou que tá ok, né? A Tânia, agradeço bastante esse retorno então de vocês. Minha querida, deve ser alguma questão de ajuste aí no seu computador ou no seu celular, tá? Olha, tem a Ellen dando uma sugestão, que é necessário fazer uma ativação do microfone no lado esquerdo inferior. Obrigado, Letícia, pela ajuda. Então, gente querida, é um grande prazer. A esses temas inteligentes sempre se preocupa, além do próprio atendimento que ela faz, de poder trazer aí, né? Para a gente poder discutir, para a gente poder trazer à tona toda e qualquer necessidade muito grande que o mercado precisa. Estamos num momento de alta, tecnologia e alguns fatores humanos são relações muito importantes para a tomada de decisão final para continuar comprando o seu produto ou serviço. E uma delas, sem sombra de dúvida, é a questão do atendimento. Todo o nosso material eu vou disponibilizar a vocês, certo? Eu vou deixá-los disponíveis, como também vamos enviar o certificado de participação a cada um de vocês. Então, ao término, daqui uns 45 minutos, 50, eu vou pedir uma ajuda a vocês, para a gente primeiro fazer uma foto de todos vocês, para a gente colocar, né, nas nossas redes sociais, agradecer vocês por essa participação. E segundo, para a gente poder fazer um print de todos os nomes que estão aí. Então, eu peço às pessoas que estão nomeadas como Samsung, é, iPhone, etc., que possam colocar seu nome e sobrenome para que a gente possa pegar na listagem existente e fazermos a sua inserção, tá bom? Eu vou só admitir aqui algumas pessoas que estão chegando. E nós vamos começar. Nossa palestra é sobre atendimento ao cliente. Como eu estava falando, nós estamos numa fase tão grande da utilização das inteligências artificiais, de alta tecnologia, do surgimento aí de 5.5G, 6Gs, né, de velocidade. Então é o momento da gente pensar que esse fechamento das vendas, mais continuamente, ela vai continuar por causa de posturas, práticas, encantamento do meu cliente nesse processo, tá?
Então, sejamos todos bem-vindos. É um prazer poder trocar essas ideias com vocês. A gente trazer aí, né, algumas questões importantes, vocês também poderem participar. É só levantar a mãozinha. A gente vai estar com o maior prazer podendo trocar ideias com vocês. Meu nome é Carbio Vaquede, eu sou administrador de empresas, sou especialista em marketing, sou mestre em planejamento estratégico e doutor em comportamento do consumidor digital. Já passei por indústria, serviços, comércio. Hoje eu tenho minha própria empresa, ela chama Mercado de Ideias Estratégicas, é consultoria em marketing digital e planejamento estratégico. E eu tenho uma empresa hoje de especialização que se chama Pós-Mercado. Ambas são parceiras da E-Sistemas Inteligentes, do qual eu vim para fazer uma consultoria e hoje a gente é parceiro interno, portanto que a empresa gosta de atender bem, gosta de fazer com que o cliente dele se sinta sempre próximo. Então, essa parceria, eu fiquei encantado com a empresa e a partir de agora a gente tem parcerias maiores do que só uma consultoria. Sou presidente da Rede Goiana de Inovação pelo terceiro mandato de 2 anos e a gente se envolve aí nas questões de inovação, empreendedorismo para o estado de Goiás. Aqui nós temos, né, algumas das instituições que há 25 anos eu dou aula de pós, de graduação, né, e agora de mestrados. Tá joia? É um grande prazer aí poder estar com vocês nesse processo. Nós nos tornamos amigos. Eu acho que a grande parte do processo é a gente estar presente pelas mídias digitais e fazermos parte desse progresso juntos, tá? Então, o que eu peço a vocês é que entrem nas nossas redes sociais e sistemas inteligentes e também nas minhas pessoais, para que a gente possa trocar ideias sempre que forem possíveis, tá joia? Eu gosto de começar com um cara que, durante a pandemia, fez uma grande revolução, que ele fala, olha, não se existe mais com a tecnologia nas mãos a questão de analfabeto. Esquecer só apenas que possam existir pessoas que, apesar dessa grande informação de tudo que a gente precisa na internet, não saibam aprender. É claro que você não vai aplicar a todas as empresas, você não vai aplicar a todas instituições, né? As pessoas. Então você vai desaprender. E você vai criar suas próprias normas, leis, doutrinas, né? Ações, projetos, reaprender. Então nós estamos num mundo que muita informação em tempo real, nem tudo se aplica à nossa realidade, e a partir do momento que eu faço essa customização, eu reaprendo, certo? Como está esse novo cenário, então, 2025? Eu tive num summit esse ano que foi só para a gente poder entender que nós mudamos muito os nossos comportamentos. E a partir disso, nós somos marcas pessoais, que às vezes gera mais valor do que marcas empresariais. Partindo disto, todos nós aqui, criamos uma missão da nossa marca pessoal de criar raiz na mente, no coração e no espírito dos consumidores. A alta tecnologia, ela faz tudo para nós. Se eu quiser um post, se eu quiser um vídeo, se eu quiser um áudio, se eu quiser um texto. E isso está ficando cada vez mais longe das relações humanas. Então as marcas pessoais passam a ter o quê? O privilégio de poder conectar pessoas. Então, por isso, até 2024 eu falaria para você, faça seu Instagram pessoal, faça seu Instagram profissional, seu profissional deixe aberto, faça uma bio bem explicando quem é você, quais são seus estudos, seus conhecimentos, quais são suas habilidades, suas atitudes, quais são suas hard skills, suas soft skills, etc. Certo? Deixe aberto, gere destaques, tudo que vai acontecendo. E faça certo? Pessoal, onde você pode colocar o seu signo, você possa colocar lá, etc, 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 pessoais, quantos cachorros você tem e tudo mais, e feche para os seus amigos apenas. Porque mesmo que você beba todos os dias, certo? São os amigos que estão ali que vão beber junto com você. Agora, gente, 2025 para cá, nós temos que unir esse processo. Primeiro que o nosso tempo é escasso. Certo? O nosso dia não tem mais 24 horas. Os indianos falam que agora eles vão provar que o nosso dia tem 18 horas.
Nós não temos mais 365 dias, segundo os indianos. Nós temos 288. Eu nunca vi um ano tão mais rápido do que os outros que já foram. E agora nós estamos já no Natal. Essa semana eu tive a grata satisfação de ver nossa diretora já comprando a árvore de Natal para a casa dela. E ela comentando numa reunião nossa, né, que o que fez ela fazer o consumo, certo? Ela foi a vários locais físicos, mas o atendimento foi precário. E aí ela foi pro. Se o atendimento é precário, ela foi pro eletrônico e comprou. Mas ela foi para as relações humanas, para as pessoas que poderiam dar ideias, sugestões, sabe? Trazer o sonho dela de fazer a casa ser um espaço de sonhos de Natal, ela não conseguiu que as pessoas vendessem isso, complementasse esse sonho dela. E aí ela foi para o eletrônico. Então, por isso nós estamos fazendo essa palestra de atendimento. Porque quem vai fazer mover daqui a um tempo, tendo a IA como percursora de todas as relações de comerciais, 87% das relações são digitais hoje. Você não abre mais uma empresa física, você abre primeiro um site institucional, são as raízes na mente, pela sua frequência em comunicar com as pessoas, no coração, quando você humaniza o processo, e no espírito, quando você conta histórias, você é lembrado. Eu lembro muito nessas relações novas de que a gente tem fortalecido cada coisa tão que antes a gente não dava tanto valor, mas a comida caseira, ela está valendo mais que as comidas mais fabricadas no mundo inteiro, comerciais, né, e tudo mais. A comida caseira, ela tá valendo mais, né? Você vai para potes de barro feitos nas cidades do interior, estão valendo muito mais do que aqueles produzidos pela indústria e bonitos também, mas massificados. Então, gente, a tecnologia chegou para facilitar nossas relações comerciais, de marketing, entre outras, mas o que vai fazer o fechamento é esta missão de estar sendo lembrado, de estar humanizado e principalmente, certo? De contar histórias para as pessoas que você está relacionando com outras pessoas. Sendo assim, mudou-se o formato de você amar uma marca. Antigamente eu amava a marca que mais passasse na televisão e eu pudesse guardar aquela musiquinha, um elefante é fã de Parmalat, né? Pipoca e Guaraná, etc. Hoje, são as relações da internet que as pessoas influenciam através do seu dia a dia. Pessoas comuns estão fazendo cada vez mais relações com o mundo por uma simplicidade. Eu não esqueço do último influenciador que está ganhando muito dinheiro, foi um pai que estava sentado para ver uma filha de 3 aninhos fazer uma dança pelo Dia dos Pais. Ela ficou com vergonha, foi lá, pegou a criança, colocou no colo e fez as dancinhas com a criança. E alguém filmou, ele viralizou, e aí ele começou a entender que a partir daquele vídeo viralizado, ele ganhou milhões de seguidores. E esses milhões de seguidores fez com que ele falasse das relações, das histórias quanto pai, o quanto ele ama ser pai. E aí faz o que hoje? Ele é um dos grandes influenciadores que apareceram nesse exato momento. Certo? Não adianta a gente forjar. A vitrine, ela é muito transparente. Não adianta eu querer dizer que eu danço e eu não danço. Que eu sambo e eu não sambo. Não adianta eu colocar um cabelo, né, lisinho, uma roupinha infantilizada para depor e achar que vão me achar infantilizado ou infantilizada. Então, gente, as pessoas, elas geram grandes relações, mas elas vão ter que ser transparentes. E aí elas vão apresentando seus serviços, vão vendendo produtos e, principalmente, demonstrando a empresa que trabalha o que é sua. Então está um momento muito importante nas nossas vidas da gente valorizar este processo, porque a experiência humana, junto com a conexão, ficam de um alto grau de importância, certo? E você vai vender qualquer produto existente hoje para sempre
certo? Ou serviço que lhe apareça. Então, dentro dessas experiências de 2025 para 2026, uma coisa importante é dizer da experiência driving, gerar momentos de experiência. Como é que você está pegando o seu produto na sua empresa, o seu serviço, e está gerando neste cliente, neste paciente, uma boa experiência? Como é que você está levando ele a fazer com que ele consuma agora, indique e volte a consumir? Ele vai fazer isso com muito mais rapidez do que no passado, porque ele vai usar as redes sociais, certo? Me deu vontade, a partir do que a minha diretora contou, de eu saber quais eram as empresas para eu ir lá apresentar esse meu treinamento. Porque eles falharam com uma pessoa que foi até eles. Hoje eu tenho 87% das operações digitais. E ela foi para ter uma experiência boa. Ela voltaria, ela complementaria suas compras se ela achasse que deveria, ela indicaria para as amizades que ela tem, certo? Para os familiares. Então, gente, antes a gente só se preocupava com o resultado final. Vamos vender? Agora estamos olhando toda a jornada. Não é mais só sobre vender, é participar, é usar, é trabalhar. A experiência é parte-chave de tudo que você faz ou consome. Eu nunca vi um grande número de atendimentos, como está agora, de pessoas que, se eu olho para ela, parece que elas são cansadas da vida. Não só cansadas do trabalho, parece que elas são cansadas da vida. É, eu constantemente, né, compro comida para os meus familiares aqui, no domingo. Eu termino a aula meio-dia de pós-graduação, já compro para poder nos reunirmos aqui. E aí, cada vez que eu vou a algum lugar para buscar, você poderia muito bem, Carmen, mandar entregar na sua casa. Tanto faz. Mas eu preciso de uma experiência final boa. Quantas dessas pessoas que são os motoristas de entrega, que eles não levantam da moto para poder te entregar o produto que você comprou? Você quer que ela te dê uma gorjeta? Ela tem um nome ali da pessoa. Ela fala: qual o seu número? Qual a sua senha? Sei lá, qual o seu código? Então, gente, será que nós não estamos replicando isto na nossa equipe? Ou nós estamos deixando de olhar a nossa equipe e começar a trazer ela numa relação mais humanizada? Porque se não tiver, gente, nós estamos esquecendo que compra e recompra só vai acontecer se eu tiver credibilidade nessa ação. Então, dando um pouquinho à frente, nós vivemos uma economia colaborativa, certo? Onde o que nós colaboramos são com os nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente tem de informação, ela pode ser a mais simplificada possível, mas a partir do momento que ela é sincera, feita em relações que são humanizadas, elas vão ganhar espaço. Nós vamos a Goiânia, a alguns lugares muito tradicionais, e aí você chega lá, tem alguém que já está há muito tempo atendendo, ela conhece o seu nome, né? Ela te conhece num atendimento mais personalizado. Na Rua 55, aqui em Goiânia, no centro, nós temos lá o primeiro início do J. Pereira. É o primeiro espaço. Extremamente simples, simplificado. Nós tínhamos, meus pais, né, tinham loja na 55, uma distribuidora de brinquedos e revistas e etc. Já há muito tempo atrás. E aí, até hoje, quando a gente chega lá, são as mesmas pessoas, o atendimento ainda, o dono fica ali no caixa, ri, brinca com a gente e tal. E essas relações ficaram para sempre. Todas as vezes que os meus sobrinhos chegam perto de mim e falam: vá lá. É uma experiência que você vai ser tão agradável que você vai gostar. E eles vão, não é só pela minha fala, porque eles vão passar uma experiência boa e vão dar continuidade. Então, gente, nós vivemos num mundo onde eu preciso pensar que a tecnologia está aí. Ela faz parte do nosso mundo, mas eu vou precisar que ganhe força e poder a partir das relações humanas, certo? E nessas relações humanas, o meu conteúdo vai gerar uma convergência de pessoas que vão gostar cada vez mais de mim ou não. Vão gerar plataformas de negócio onde eu posso vender podcast, e-book, os meus serviços por um site, pela rede social, e as pessoas vão participar. Elas vão comprar, elas vão curtir, elas vão compartilhar, elas vão querer te ver.
E nisso eu gero uma inteligência coletiva e nós passamos a ser uma startup. Todos nós hoje somos uma startup, certo? Todos nós. E isso veio muito pelo uso contínuo dessas IAs cada vez mais fortes no nosso dia a dia, né? Os meus alunos de pós-graduação, esse fim de semana eu dei aula de metodologia do trabalho científico. E aí eles, obviamente, é um momento nosso, todo mundo usando ali as IAs específicas, fazendo seus prompts, me mandando os textos. Mas esqueceu de uma essência. Eles fazem artigos para outras pessoas humanas lerem, não para outras máquinas, certo? E eu sou um ser humano que vou ler e vou dar nota, né? Outras pessoas vão ler e vão entender o seu conhecimento. Então, eu falava para eles assim: ótimo, vamos usá-la sim, mas para ela dar o princípio, sabe? O pontapé, para uma dificuldade que a gente tem em poder produzir aquele conteúdo, a gente poder já ter a noção. Mas customiza, traz a sua forma de entender aquela ideia, aquele projeto, aquele serviço. Então, gente, não vivamos só no metaverso. Metaverso, para mim, eu posso dizer que é uma segunda vida, a vida da internet, que é muito importante para nós. Mas cada vez mais, se a gente quiser ganhar dinheiro para sempre, nós vamos. Alguém está utilizando dos desenhos, tá? Pedir, por favor, para tirar os. Isso, obrigado, gente. Para não. Pra gente não ficar com a tela desenhada, né? Então, gente querida. Nesses momentos todos, vamos, sabe, utilizar daquilo que é bom, daquilo que nos facilita as nossas relações comerciais, mas vamos também relacionar-nos cada vez mais. Que a velocidade da internet possa nos facilitar essa relação, mas que a gente saiba todos os dias que nós estamos vivendo uma grande diversidade, grande número de pessoas. Eu posso agora comprar na Suíça a árvore de Natal e trazer de presente para minha diretora. Nesse exato momento eu posso entrar ali e comprar, porque eu sei que ela gosta de coisas boas. Então eu posso comprar, certo? Se eu posso comprar agora, gente, eu vou estar entrando em novas culturas. Como será a árvore de Natal num país que é, sei lá, 60, 65% frio? Será que vai vir também em tons verdes? Acho que talvez não. Talvez só venha em tons brancos de neve, pela lembrança da neve. Talvez sim, talvez não. Talvez só venham coloridas, porque as pessoas. Então eu estou tendo uma diversidade, eu estou entrando em outras culturas. Parte da gente querer vender e continuar vendendo, trabalhar a inclusão, certo? Nossos cartórios, nossa imobiliária, nosso hospital, nossa empresa, de uma maneira geral, ela está pensando que o mundo é diverso hoje? Ela tem um acesso às pessoas que precisam vir de uma cadeira de rodas, né? Ela está pensando nas pessoas que são cegas e precisam do braille. Ela está pensando, cara, mas eu tenho uma vez ou outra. Mas talvez essa uma vez ou outra lhe traga tantos contingentes de outras pessoas que não estão importando com essas pessoas, né? Será que eu estou preocupado porque nós vamos ter uma diversidade religiosa tão grande e aí chega alguém lá, coloca um incenso e isso vai espantar as pessoas que, sabe, não é mais momento, nós temos que ser equilibrados, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos ter aí, ó, a abrangência de poder atender a muitas pessoas, porque o universo está aberto a todos nós. E ele é próspero. Isso que é o mais importante. Então, gente, nosso trabalho inteiro de atendimento é em cima de comunidades que a gente possa atender, mas principalmente da geração de conteúdo, seja ele digital, 87%, mas se você quer ganhar realmente o seu cliente em 13% de conteúdo físico. Como assim? Na hora de um fechamento, certo? Na hora de um envio de um e-mail marketing e que você vai lá e customiza. Não só colocar, seja bem-vindo, parabéns. Não, mas não deixar só que as máquinas façam pra gente. Elas possam dar os princípios, mas gere isso mais próximo. Porque aí você vai ter muito mais gente querendo bem e querendo estar perto de você. É um mundo da empatia, então.
E a empatia não é só a capacidade de nos colocar no lugar do outro, é adotar a perspectiva e compartilhar seus sentimentos. É uma confusão normal que, ao pensar em empatia, é fazer com que o outro você gostaria que fosse feito a você. Mas, na verdade, é o que devemos fazer ao outro que ele gostaria que fosse feito a ele. Então, gente querida, tá na hora da gente pensar que o nosso cliente é o nosso seguidor, mas ele só vai continuar sendo cliente nosso se a gente conseguir nesses 13%, certo? Nos relacionar humanamente mais com ele. Acho que não tem nada melhor do que essa representação. Uma mão, né, de inteligência artificial buscando se conectar. Porque o que que ela perde de nós? É o sentimento. E se a gente tem outras pessoas que também têm sentimento, tá na hora da gente customizar esse vídeo, tá na hora da gente customizar esse é, esse post, tá na hora da gente ter a nossa foto, o nosso vídeo, tá na hora da gente atender, ir lá fazer uma visita. E assim nós vamos ganhando cada vez mais os nossos mercados, local, regional, nacional e até mundial. Então a comunicação, ela precisa ser cada vez mais clara, né? Diminuir, certo? A questão de que a gente é, pode fazer uma segunda chance, nós teremos uma segunda chance. Que essa segunda chance é só para quem a gente não conquistou na primeira. Então, gente, comunicação informal é comunicação inadequada nesse momento. Eu quero fazer a minha equipe ser vencedora. Eu tenho que saber moldar um pouquinho essa percepção do cliente, deixar que eles façam, né, essa acessibilidade, mas parar com aquela coisa. Moça, ué, isso não é comigo, não, é com outra pessoa aqui na empresa. Cuidado com o excesso de liberdades, cuidado com a perda de respeito, certo? E nisto, gente, a gente começar a adequar cada vez mais o nosso profissionalismo. Linguagem simples, com excesso de informalidade, certo? Usando gírias, expressões que possam passar desinteresse, vai prejudicar a confiança do seu cliente. E se isso acontece, ele vai procurar outros locais que possam te passar mais credibilidade, que ele possa, de uma melhor maneira, atender aos seus anseios, certo? Então vamos lá? Use sempre o vocabulário respeitoso. Isso parece tão trivial, né? Tão obrigatório, né? Mas não está acontecendo. Respeitoso, gentil. E vamos pensar outra coisa? Eu não tenho tempo a perder. Vamos direto ao ponto, certo? Chega de mimimi. Então, isso nós chamamos hoje, e há inúmeros treinamentos interessantíssimos na internet, de forma até gratuita ou presenciais, que é a comunicação assertiva. O que é ela? É a nossa habilidade de expressar pensamentos, sentimentos, necessidades de maneira clara, objetiva e respeitosa, sem agressividade ou também passividade, certo? Sendo assim, gerar benefícios dessa comunicação, trazendo melhor resolução de conflitos, aumentando a credibilidade e a confiança. Nós vendemos hoje confiabilidade, reduzindo estresse, mal entendidos, fortalecendo relacionamentos para que você compre agora, continue comprando, certo? Nas relações interpessoais e contribuindo com a comunicação cada vez mais eficiente, certo? Pensando assim, boas dicas, certo? Utilize frases com a primeira pessoa, pratique a escutativa. Você vai ver que o tempo todo aqui eu vou falar muito de escutativa. Para, escuta o seu cliente, certo? Não vá à frente dele. Ninguém mais quer essas pessoas que passam do limite. Evite tom agressivo ou passivo demais, mantenha equilíbrio, certo? Se precisar dizer não, explique o porquê. Mantenha contato visual, né? Nós precisamos muito de postura confiante, certo? Da nossa equipe. Sendo assim, quando a liberdade vira falta de respeito, nós estamos tendo uma geração extremamente nova, certo? Que
que tem visto muita coisa na internet, né, que às vezes extrapola a, as relações humanas, né, e enfraquece, principalmente a credibilidade, tá? Sendo assim, vamos tentar traduzir e conversar com essa nossa equipe cada vez mais sobre a comunicação não violenta, certo? Vivemos num mundo da diversidade. Nessa diversidade, nós vamos ter que aceitar coisas que antigamente nós não aceitávamos. Antigamente não era tranquilo o Silvio Santos entrar na televisão e falar: será que ele é? Será que ele é? Ah, de dia é Maria, de noite era era ótimo, a gente até ria. Hoje, eu tenho que respeitar a escolha das pessoas. Nós vivemos 2025, certo? Ah, as velhas expressões racistas feitas nas coxas, né? Ah, só podia ser, né? E assim nós vamos. Esses dias eu escutei de um amigo meu, professor, falar: mas eu não vou poder mais chamar você de gordo, porque você pode me processar agora? Não, nunca pôde. Nunca pôde, certo? Às vezes ele não sabe se eu sou gordo porque eu tenho a ideia que ainda é aquela pessoa desleixada. Não, eu posso ter algum tipo de doença que eu não estou conseguindo emagrecer. Ou não. Aí, gente, a comunicação não violenta hoje ela é um fortalecedor das relações humanas. Então observe antes de falar, nossa, você está esperando de quantos meses e a pessoa só está gordinha, certo? Pense muito no sentimento que possa gerar na outra pessoa. Minha esposa ela é veterinária. Está cuidando de você, seu animal? A pessoa não quer escutar isso. Qual a necessidade da gente ter que expressar contra o outro? Só podia ser loira mesmo. Lembra aquelas expressões ridículas, né? Mas por quê? A pessoa não pode ser inteligente e loira? Loiro. Então, gente, é um pedido, é uma solicitação, certo? E é um respeito que vai ser recíproco a partir do momento que você o tem. Então, é um momento da gente fortalecer as relações pessoais, reduzir conflitos, estimular o ambiente corporativo e coletivo, colaborativo, melhorar as resoluções de problemas, aumentar a empatia que nós já explicamos agora, mas principalmente o respeito, certo? Isso vai fazer com que a gente diminua as frustrações, as críticas, a baixa tolerância. Eu tenho algumas empresas, além da E-Sistemas Inteligentes, que eu faço a universidade corporativa também. E aí eu contratei uma professora de fora para falar sobre metodologias ágeis, porque eu não podia ir lá fazer a aula, né? E aí ela me falou uma coisa que, nossa, a turma lá é maravilhosa e foi muito bom e tal, pô, pô. Depois veio o feedback dos diretores e ele falou para mim assim, Carmen, duas coisas me preocuparam muito. A primeira, né, quando a professora utilizou muito de palavrões, certo? E não são palavrões que ofendam, mas que não é legal para uma professora. Não tinha necessidade dela falar assim. E a partir disto, ela usou algumas expressões como o RH precisa ser adestrado. Se você fizer algo errado, você pune. Não condiz com as filosofias atuais. Não condiz com o mundo que nós estamos convivendo. Não condiz com as relações humanas que a gente quer fazer nos ambientes de agradabilidade que a gente quer desenvolver. Então, gente, a gente precisa repensar na nossa postura, nas nossas formas de criticar, certo? Nas situações, para que a gente possa trazer esse cliente a uma relação humana, de diversidade, mas principalmente de respeito, certo? E quando a gente usa de tudo isso, a gente facilita, né, a entrar num processo que a inteligência emocional ela vem nos fortalecer no mundo de tantos problemas, tantas críticas, tantas questões, né, tantas dificuldades acontecendo. Então, gente, nós precisamos tratar a nossa mente.
Uma das coisas que eu gosto de falar aqui, nossa diretora executiva está fazendo uma pós específica nessa área. Por quê? Ela viu que hoje o mundo precisa. Passamos por uma pandemia e todos nós hoje temos uma deficiência no grau da nossa inteligência emocional. Então, as relações humanas estão cada vez mais importantes. Vender hoje é um atendimento para finalização e concretização de um retorno desse cliente, certo? Mas que esse agente, que é o nosso colaborador, a nossa equipe, ela esteja sempre, certo? Com alta inteligência emocional. Sabe? Ela pelo menos equilibrando a sua inteligência para que ela possa, naquele exato momento que meu cliente precisa de algo, saber como se comportar. Que ela possa utilizar da assertividade da comunicação, que ela possa ter uma comunicação que nunca seja violenta, certo? E que gere conflitos. A inteligência emocional hoje talvez seja de todas as nossas habilidades, né, a mais importante da gente conservar com esse processo. 5 pilares importantes para a gente manter. Desculpa, passou um a mais. 5 pilares importantes, então, para esse processo. Primeiro é a autoconsciência. Nós estamos num mundo que a gente vai precisar constantemente do uso, né, de algumas avaliações psicológicas que estão disponíveis na internet para a gente se autoavaliar. E a gente poder gerar, gente, metas, objetivos mais claros, as nossas vontades. Eu amo a questão do Bert Hellinger lá com constelação familiar, que ele tem 4 princípios. O primeiro, ele fala, olha, a ordem do amor. Você sabe quando você vai conseguir amar alguém? A partir do momento que você se ama. Gente, isso aqui é pura inteligência emocional. Porque se eu jogo o amor meu para outra pessoa, para ela me avaliar, eu vou ficar sempre com medo. Então eu começo o amor por mim mesmo, certo? E a partir dele, eu não posso nunca esquecer que eu faço parte, né? De outras relações. Então, eu amo essa questão do autoconhecimento, da autoconsciência, do autocontrole, né? A partir do agir com equilíbrio, do agir, né, com motivação, motivo que me leva à ação. Até há pouco tempo eu usava muito como estímulo e motivação a mesma coisa. Hoje eu entendo que é interno, meu motivo que me leva à ação. E tudo que é externo é estímulo, indivíduo, resposta. Trazendo a empatia como algo importante e sabendo trabalhar nossas habilidades sociais, né? Com respeito, com construção de relações e com melhoria de ambiência de trabalho. No dia a dia, inteligência emocional significa não deixar as nossas emoções, né, momentâneas dite o tom de uma conversa. É ouvir com atenção, é ter empatia, é respeitar e ser respeitado, é valorizar a pessoa e ser valorizado. Sabe? É sempre ida e volta, né? Nunca é uma coisa só de um ponto específico. Então, pontos importantes. Todas as vezes que nós estamos fazendo um feedback a um dos nossos funcionários, lembre do comportamento, mas nunca especifique a pessoa. Sempre escute ativamente, para que depois você possa explicar caso sua resposta seja não. Saiba ouvir, para depois explanar o seu pensamento, certo? E aí nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da escutativa, que eu tanto falei ao tempo todo. É entender, para depois responder, certo? Se nós tivéssemos fazer aqui uma técnica de neurolinguística, nós tivéssemos presenciais, eu ia pedir para vocês se unirem em 2 a 2, e aí nós íamos perguntar. Eu vou dar um exemplo. Cristina, qual a cor que você mais gosta? Aí ela já viraria e falar para mim, azul, rosa, verde, preto, né? Eu falo, opa, opa, calma. Explore mais essa minha pergunta para ver se o que você pode me dizer mais. E aí nós estamos hoje muito num momento das questões muito rápidas, da comunicação muito rápida, então eu já respondo de uma vez, e às vezes nem é isso que eu gostaria de ter respondido. Então, a escuta ativa é a gente passar tudo aquilo que nós estamos escutando pelo nosso cérebro. Aquilo que for bom,
a nossa mente vai arquivar tudo aquilo que a gente não quiser, nossa memória vai expulsar. Nós estamos expulsando milhões de coisas. E às vezes essas coisas são muito importantes para nós. Não só para o momento, mas para as relações que possam moldar o futuro. E aí, gente, quando realmente o cliente se sente atendido, ele tem uma atenção, foram feitas perguntas importantes, ele entendeu, certo? Ele trouxe a empatia, se colocou no lugar para poder responder esse processo. E assim, né? A escutativa não é apenas esperar a vez de falar, é estar presente, perceber o tom de voz, as pausas, até o cliente não está dizendo. Isso cria conexão, evita mal-entendidos, aumenta as chances de resolver de forma sempre assertiva. Silencie os seus julgamentos, ouça com presença, responda com clareza. Eu fui comprar, meu padrinho é uma pessoa que eu amo muito, e eu fui comprar uma roupa de ginástica para ele numa loja de um shopping próximo da minha casa. Quando eu entrei lá, a moça falou assim: Nossa, tá precisando mesmo. Ela nem sabia que eu não estava comprando para mim. Então, silencie seus julgamentos, certo? Ouça com presença. E responda: Claro, estou realmente precisando. Mas não era aquela questão naquele momento. Aquilo eu podia levar como quê? Uma barreira na comunicação. E não comprar, certo? A partir daí, quem ouve para entender, responde para resolver. Essa expressão, numa das nossas reuniões na Sistemas Inteligentes, a minha diretora falou para mim, eu peguei e falei, eu preciso colocar isso nas minhas palestras. Preciso colocar isso nas minhas pós-graduações. Então, tem dono sim, eu não coloquei ali porque eu não tinha pedido permissão para ela, mas quem ouve para se defender, perde o cliente. Então, gente, tá na hora da gente poder direcionar processos, conversar com a nossa equipe. E não é só uma vez, é sempre. Porque hoje aconteceu algo que a gente pode servir para o todo. Eu chamei minha equipe dos professores e falei: olha, um dos nossos professores na equipe, certo? Teve um comportamento assim, assim, assim. Como é que seria a melhor solução neste caso? Então, deixei todo mundo dar sugestões. Em nenhum momento falei: olha, a professora está erradíssima, certo? Ela fez algo que não se comete em lugar nenhum e tal. Porque nós somos seres humanos, nós cometemos erros, certo? O que a gente precisa é conhecer aonde foi a lacuna e, a partir dela, construir uma nova maneira da gente poder chegar onde a gente quer. É direcionar o serviço às pessoas. É ouvir mais calma, é entender a real necessidade do problema, é responder com profissionalismo. Então, gente querida, tá na hora da gente resolver e ao mesmo tempo encantar, e esse encantamento com certeza vai fidelizar. Foco excessivo na solução técnica e pouco na experiência do cliente. E lá atrás eu falei uma coisa muito importante para vocês. Precisamos de mais experiência do cliente, certo? Então, gente querida, técnica é importante, mas experiência vai fazer com que ele retorne sempre, certo? Vale tanto, né? O como vale tanto quanto o que, porque está na hora da gente resolver para fidelizar cada vez mais os nossos clientes. Estou aqui para te ajudar. É uma frase que a gente ouve muitíssimos, e às vezes até nas camisetas, nos jalecos das pessoas que a gente vai, principalmente em banco. Mas será que eu estou tendo uma solução real para o problema para que ela não aconteça só agora e a gente consiga consertar isso até para o futuro? Certa vez eu fui num grupo de ouvidoria da Disney. E eles vieram ao Brasil, fizeram várias palestras. Se eu não estou enganado, é Subterfúgio da Disney. Eu esqueci o nome correto, gente. Mas ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava: olha, toda vez que acontece, né, na experiência, alguma coisa que desagrada o nosso cliente,
Eu pego essa questão, levo para as equipes todas que nós temos, e elas vão dar sugestões para resolver aquilo ali. As soluções são colocadas numa planilha, na época era um Excel, hoje a gente pode usar um Power BI e tantas outras tecnologias existentes, e me classificava. Então, olha, a solução para esse problema que aconteceu aqui na Disney pode ser só resolvida 55% por isso, 55%, 57% por isso, 60% por aquilo e tal. E aí nós olhávamos os números, mas ao mesmo tempo procurávamos aquela solução que pudesse resolver o problema naquele exato momento, mas principalmente, certo? Não deixar aquilo ocorrer nunca mais. Então, atenção conquista sempre o seu cliente. Ele vai lembrar muito mais de como foi tratado do que como foi feito. Então, vamos diminuir a robotização e vamos humanizar, como eu comecei lá no nosso processo, cada vez mais. Vamos ser cada vez mais próximos desse nosso cliente, certo? E assim, né, podemos trazer com proatividade, certo? O registro, a documentação, para que a gente possa discutir com a equipe, resolver nesse exato momento, mas resolver para sempre, para que a gente possa moldar a curto, a médio ou a longo prazo, certo? A solução completa para essa questão que existiu. Então, nessas questões, a tecnologia está aí presente. Nós somos uma empresa que trabalhamos essa questão da tecnologia da informação para todos, né? E isso vai fazer com que o registro proteja o seu atendimento e possa trabalhar cada vez mais a qualidade, né? Que as pessoas tenham mais qualidade ainda de fazer fechamentos e de continuidades. E assim, gente, o que não está anotado, né? Não existe para o próximo atendimento. Isso é óbvio, né? E aí, gente, tudo que a gente puder fazer, a gente pensa no problema, a gente explica, a gente registra e a gente chega a uma solução. Primeiro, em conjunto, que é muito melhor que só uma mente, só uma visão. Segundo, que resolve agora, a médio e a longo prazo, né? Ainda de uma forma mais assertiva, antecipada a acontecer alguma coisa com o outro cliente. Não é da minha área, então eu não vou poder te ajudar. É algo que não só espanta, mas que atrapalha constantemente esse nosso cliente. O cliente não quer saber qual é o seu setor. Ele quer ser, ele quer solução, né? Então, o problema é de todos, porque todo mundo, toda empresa, todos os setores, toda equipe vai perder com isso, certo? E nessas questões, a solução ao problema, vem de um encaminhamento mais de perto do que houve realmente, a amplitude desse processo e ter uma coisa muito importante nessa assertividade da solução: postura de dono. O dono vai descobrir que você faz bem feito e com certeza você vai ter mais futuro, certo? Então, vamos tentar encaminhar, né, aquilo que a gente viu que pode garantir, né, uma solução não só para aquele momento, mas para futuro. Não é profissionalismo quando se transfere responsabilidade. O resultado do cliente frustrado e insatisfeito, ele vai impactar na empresa como um todo. Está na hora da gente encaminhar as questões com muito cuidado. E assim, né, trabalhar uma coisa muito importante que eu sempre fui apaixonado na Matereza, nas falas de Matereza, que ela fala: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz, né? É uma das falas várias que ela tem importantíssimas, mas eu acho que ela se encaixa muito bem na questão do que é o atendimento hoje, quanto ele é importante para a nossa empresa e o quanto ele é conclusivo e gerador de novas relações de compra, sejam pela indicação,
seja pela própria necessidade ou desejo da pessoa em continuar consumindo os nossos produtos, serviços, projetos, ideias, entre outras questões, tá? Então, gente, atendimento precisa de rapport. O que é rapport, Cárbio? É o espelhamento desse processo. Você gostaria de que fosse feito algo ruim a você? Não. Então não faça ao outro, né? E aí eu preciso de empatia, eu preciso de sintonia, e nesse processo como um todo, trazer a habilidade nossa de criar uma conexão genuína, de harmonizar, né, o processo e de gerar uma boa comunicação como resposta a essas questões. Então, técnicas comuns. O espelhamento, que foi muito utilizado, e tudo que é muito frequente você acaba gerando, né, processos que você desgasta. A escutativa, que hoje é muito importante para nós, eu reter aquela informação mais correta, absorver em melhor entendimento na fala do meu cliente, para gerar uma linguagem mais positiva, transmitindo segurança, mas principalmente a questão da solução. E assim, gente, ensinar a criar confiabilidade. Eu, sinceramente, desde quando eu fui nesse summit, e aí eu vi a palavra confiabilidade, eu não a usava, porque eu não a conhecia. Sim, a palavra confiança sempre a gente usou, mas confiabilidade, eu achei uma palavra que eu não usava facilmente. Mas ela é o grande conector de toda conquista e fidelidade do nosso cliente. Em quem você vai comprar continuamente? É quem você tem confiança. Você gostou de uma pessoa que cortou o seu cabelo, certo? O que você vai fazer? Vai continuar indo até onde essa pessoa for, a não ser que realmente não tenha condição. Quando é que você troca, né? Quando você passou a não ter tanta confiança como você tinha, certo? Então, o rapport ele é importante, ele sempre foi uma técnica maravilhosa, mas a gente está cada vez mais evoluindo nessa questão de escuta ativa, de linguagem positiva, para que não haja necessidade só de espelhamento, e sim haja empatia. O sorriso sempre foi muito importante para todos nós, é uma expressão facial que abre portas e a partir delas gera essa conexão contínua. O cliente deve sentir com você, o cliente deve sentir que você está com ele, não apenas o atendendo. O atendimento, ele só é eficaz quando ele é memorável. Ele, sabe, guarda para sempre. E para a gente poder fechar essa noite de hoje, eu acho que existem 5 dicas de ouro para o atendimento que vai trazer o seu cliente continuamente. Respeito, porque vivemos numa diversidade. A paciência, porque eu não preciso só responder rapidamente, eu preciso entender primeiro quais são as necessidades e desejos do meu cliente. Registrar, já que eu tenho tanta facilidade, tanto celular na mão, tantos aplicativos, tanta tecnologia junto, certo? Empatia, me colocar na posição do outro. Se fosse você, na posição do outro, certo? Qual o melhor, né? E tratar humanamente. As relações humanas, elas representam 13% hoje das relações comerciais, mas com certeza elas valem para fechamento e continuidade de consumo de ideias, produtos, serviços, entre outros. Encantar o cliente só vai acontecer se eu tiver respeito, se eu tiver paciência, se eu tiver registro, porque eu sei, eu vou à terapia toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. E aí comecei com um novo terapeuta lá, porque houve mudanças. E aí, a primeira coisa, você voltar àquele processo onde ninguém te registrou nada, me deu um desespero, falei, vou fazer depois. Esquece, agora eu não quero fazer mais. Por que você procura muitas vezes o mesmo local de compra? Você poderia comprar ali pela internet rapidamente, porque houve o registro e já sabem melhor como te tratar, o que você mais gosta, como você pode customizar essa relação. Então está na hora da gente pensar que a receita para encantar o cliente
Vem do respeito, da paciência, do registro, da empatia, se colocar na posição do outro e tratar os outros seres humanos, não como as máquinas. Como diz lá o Chaplin, mil e lá vai quebradas atrás. Mostra o quanto eu sou antigo. Não sois máquinas, homens que sois, como seres humanos que sois. Certo? Então, gente, para a gente poder encerrar esse processo, o atendimento encanta, mas ele faz uma fórmula muito mais importante que se chama fidelização. Cada contato com o cliente, né, é uma chance de deixar uma boa lembrança, tá? As dicas a gente já falou agorinha, só já são repetidas, mas como você quer ser lembrado pelos clientes que você atendeu hoje, né? É a grande pergunta que a gente diz. E aí eu fecho com uma missão nossa da empresa que foi trazido pelos nossos CEOs, a nossa diretoria, que é sempre trabalhar o cliente, daí sistemas inteligentes com respeito. Respeito aos nossos clientes é mais que uma missão, faz parte dos nossos valores profissionais e humanos. Acreditamos que, mesmo com a experiência, é preciso inovar sempre. Por isso, capacitamos e aprimoramos o conhecimento das nossas equipes constantemente, em busca de resultados e ações que satisfaçam o nosso cliente em nosso atendimento, tá? Então, gente, eu sei que talvez eu até tenha usado é, menos do que e a gente pode abrir para as perguntas, para uma série de questões importantes, mas lembre sempre da Maya Angelou. As pessoas esquecerão o que você disse, afinal a gente tem internet, milhões de pessoas mandando ali mensagens e tal. As pessoas esquecem o que você fez, porque a gente tem aí um monte de coisa ao mesmo tempo e nem sempre a gente consegue reter na nossa mente. Mas as pessoas nunca esquecem que você as faz sentir. Somos seres humanos. E as relações humanas fazem você fazer uma coisa muito diferente que as IAs estão propondo. Sentir, né? E tomara que seja um sentimento de amor, sentimento de carinho, de respeito, que aí você vai ter aquelas pessoas sempre ao seu lado, certo? A minha palavra é de agradecimento muito grande. Primeiro, a todos vocês que estão aqui, certo? Eu recebi mérito de administração esse ano, 2025, como um dos melhores profissionais de marketing. Eu me senti muito honrado. E dia 30 eu recebo agora da ABRH, Goiás também, mais um destaque. Mas o que acontece, né? É porque nas empresas que eu trabalho, essa relação é muito forte, a relação de carinho, de protecionismo. Então eu entro lá para dentro, às vezes, para uma consultoria, acabo ficando amigos, porque a gente ama as pessoas que lá trabalham. Então, você que está aí e precisar dos nossos serviços, saiba que vai ser igual a mim. Eu fui como fornecedor, você vai como cliente, mas você vai amar a empresa onde a gente está. Nós temos duas áreas importantes, além das áreas que atendem nossos serviços, né, as nossas soluções para cartórios e imobiliárias, mas de marketing, onde a gente tem uma equipe muito legal, eu também coordeno esse processo junto, e temos uma área de universidade corporativa. Desenvolver pessoas é o que vai fazer com que a gente tenha pessoas mais próximas e com um retorno melhor do nosso investimento em treinamento, desenvolvimento, etc. E essas duas áreas são áreas que a gente trabalha com muito amor, como todas as outras. Então, vem experimentar, entre em contato com a nossa equipe comercial. Nós temos uma equipe, o executivo nosso de contas, ele é uma pessoa fantástica e ele vai conseguir fazer aí o melhor para vocês. Passo a palavra então para nossa diretora, agradecendo imensamente esse momento juntos. Tá fechado o seu. Professor querido, né? É o nosso professor aí, todo mundo. Ele foi meu professor e agora a empresa toda chama ele de professor. E ele vai ser meu eterno professor. É uma pessoa super querida e muito capacitada, né? Vocês tiveram aí uma pequena experiência com ele, mas realmente muito obrigada, professor Carlos. Eu que Mais uma agradeço. vez você foi incrível. Eu deixo aberto agora para novas perguntas. Eu vi que a Ellen falou assim: pode falar um pouquinho mais sobre fidelização de clientes na prática?
A partir do momento que nós temos uma experiência dentro da nossa jornada do cliente positiva, nós vamos fazer estratégias para essa fidelização. A fidelização, ela vem muito mais pela credibilidade da relação que você gera de confiança, né? É, para que ela possa dar continuidade. Por quê? Você escutou, você buscou todo esse processo é, de solução para as necessidades e desejos daquele cliente, e ele vai, por mais que tenha uma alta concorrência mundial, se manter ali, ó, voltando constantemente, porque você adequa a solução para aquele processo. Podemos fazer por marketing, claro. Temos tráfego pago que também gera resultados interessantes, não só na conquista, mas também na fidelização, certo? Temos a condição de gerar outros pacotes promocionais, brindes, etc., que podem ser dados ao nosso cliente, para que ele se mantenha ali sempre, né? Um relacionamento muito próximo, mas nada é maior hoje, porque nós temos 87% das operações totalmente, né, digitais. Só 13 é a confiabilidade que você vai customizar a necessidade e o desejo do meu cliente para que ele continue comprando e consumindo habitualmente a nossa parte específica, tá? O material vai ser disponibilizado? Sim, Bartira, nós vamos sim. Eu vou precisar só fazer uma foto final e eu gostaria que todo mundo pudesse abrir as câmeras para a gente alimentar as nossas redes sociais, de vocês e a nossa. Mas não só isso, eu gostaria muito de ter o nome de vocês, que eu vou pegar aqui pelo processo para poder mandar o nosso certificado da nossa universidade corporativa e também poder disponibilizar o material para vocês, tá? Se precisarem de mais tempo ou algum ponto específico, a nossa diretora executiva está à disposição para poder a gente criar mais momentos juntos com vocês, tá bom? Nos Eu envie quero qualquer coisa impressa. apresentar, professor, a todos Sim. o nosso CEO, o senhor Sim, Ronaldo Ribeiro, que está um conosco. prazer estar aqui conosco. Muito obrigada pela presença e pela oportunidade que você criou para estarmos aqui. Anderson, nosso diretor de produto, Jales, o nosso master aí em programação, desenvolvimento e outras muitas qualidades. Rodolfo, o nosso supervisor, que agrega muito. Elaine, a nossa analista administrativa financeira, que está conosco aí uma grande jornada. E demais. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer a foto, então, para a gente poder alimentar as redes sociais, queria pedir a vocês que pudessem abrir suas câmeras. E aí, vamos fazer igual há um tempo atrás existia o Photobook Fujioka. Eu vou mostrar o que eu sou antigo, não adianta. Então, vamos fazer 3 fotos, pelo menos, para sair uma boa. Pode ser, pessoal? Vamos? Ana, Marcos, Lívia, Tamires. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Eu já vou abrindo aqui para a gente poder fazer nossas fotos. Que time bonito, hein? Flea, só gente querida. Flávio até tem um bebezinho ali, nossa paixão por crianças. Olha que Que gracinha. gostoso. Marcos Vinícius, o nosso querido. Vamos lá. Vamos começar então as nossas fotos. Tá? E uma coisa que eu peço muito a vocês, colocarem seus nomes, por favor, para mim no de mensagens ali, quem não tiver, né? Para que eu possa também fazer um print e mandar o certificado da Certificado. nossa universidade corporativa para vocês. Vamos Vamos lá, fazer então? depois também uma pesquisa que gostaríamos que vocês respondessem, com o objetivo de estar avaliando o nosso evento, sugerindo novas pautas, para a gente ter o feedback de vocês, é muito importante. Então vamos lá, só um minutinho para a gente poder começar. Ana Lúcia Chaves, se você puder abrir para nós a sua câmera, vai ser ótimo. E outras pessoas mais que estão aí presentes.
eu já vou fazer as nossas fotos começar já. Então, vamos lá. 3, 2, 1, ao sorriso. Essa é a primeira, são só 3. Mais uma. Espera aí um pouquinho, que eu vou aproveitar aqui só, colocar para depois enviar para vocês também. Mais uma foto, por favor. 3, 2, 1, ao sorriso. É só um pouquinho, tá entrando uma pessoa. E aí fica 3, 2, 1 novamente. Olha o sorriso. Ótimo. Espera aí que falta mais uma. Mais uma. E aí a gente fecha esse processo, tá? E aí eu vou pedir para vocês só o nome na para eu poder printar ali e já mandar para vocês. 3, 2, 1, ao sorriso. Gente, agora é só pedir o nome completo, ou você coloca no seu próprio, ou se você puder colocar para a gente ali no site, na parte ali do site, eu vou fazer os prints agora, antes de você sair, para a gente poder ter o nome dessas pessoas, de vocês que estiverem aqui conosco. Então, deixa eu só pegar rapidamente aqui a nossa listagem. Eu já fiz um agradecimento geral, né, para todos, mas eu quero agradecer a presença aqui da doutora Rossana Magalhães no nosso evento. É minha dermato, é uma pessoa muito qualificada, uma querida, super profissional, e eu estou com ela já há muitos anos por essa questão da entrega dela, da credibilidade no serviço dela, do atendimento de excelência e por tudo isso que nós falamos aqui, que ela é mestre nessa fidelização, nesse atendimento e nessa entrega. Muito obrigada pela presença, doutora Rossana. Se alguém estiver precisando de uma dermato, não procure outra, viu? A dica e a referência é excelente. Gente querida, já fiz os prints, então quero só agradecer mais uma vez, nos deixando aí abertos a qualquer questão que vocês queiram que a gente vá fazendo também, tá? É, Então, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite a todos vocês. Ótima noite, um grande abraço.